palavra que Deus me deu para esse dia, eu ministrei essa palavra de manhã e vou voltar a ministrar agora à noite, e sempre tem um enfoque diferente. É a respeito de pessoas que alinham o seu coração com a agenda de Deus. A gente está falando o tempo todo aqui durante esse culto sobre o mês de dezembro, começou o final do ano, essa coisa e tal. E dissemos também que Deus não está preso a esses marcos humanos do tempo, do mês, do ano, da hora, da semana. Deus funciona em outro tempo, que a gente chama de tempo kairótico, do kairos. Deus funciona num outro relógio, onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Onde os céus e a terra são mobilizados, movidos por propósitos. E não por estações, por propósitos. E os propósitos de Deus passam a influenciar as estações da nossa vida quando a gente entende essa dinâmica nova. Ao invés da gente esperar que Deus se encaixe nas estações da minha vida, eu é que permito que Deus, que é Senhor do tempo, que Deus, que é Senhor da história, que Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, crie estações novas na minha vida. Crie tempos novos. Num tempo de escassez, Ele transforme a minha vida num tempo de abundância. No tempo da angústia, Ele renove a minha alegria e me dê esperança. No tempo da dúvida, Ele plante uma fé certeira, convicta, que me faz marchar com coragem, andar com coragem, mesmo cercado de dúvidas. Mesmo em meio a muitas dúvidas. É só quando a gente consegue perceber o mover de Deus e a dinâmica de Deus, é que a gente consegue descolar dessa vida mundana, e aqui mundana não é nem pejorativamente falando, no sentido de que é pecador e tal, mas nessa vida humana, que é marcada, muito bem demarcada por hora, por minuto, por aparência, por estado do coração. A gente precisa desses marcadores, porque a gente não consegue ver a vida como ela é, por inteiro. É por isso que quando alguém está triste, o semblante mostra, quando alguém está alegre, o semblante mostra, porque a gente não consegue ver lá dentro. A gente não tem acesso a essa riqueza que o ser humano é. Mas Deus tem. Deus tem. E porque Ele tem acesso à nossa vida por inteiro, Ele é capaz de gerar vida nova, tempo novo, estação nova, condição nova, para todo aquele que está aberto ao mover dEle. Para todo aquele que se dispõe a viver a agenda dEle. E Deus não faz isso com pessoas privilegiadas, Deus não faz isso com pessoas especiais. Deus se move para o mundo inteiro, como o sol nasce sobre justos e injustos. Deus está acessível a todos, e a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a Bíblia relata a história de 3 pessoas que, para mim, que estão muito relacionadas com esse momento que a gente vai celebrar daqui a pouco, que é o Natal, que são Maria, Isabel e José. Maria, Isabel e José. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas sem um nobre nascimento, mas que foram capazes de perceber o movimento de Deus. É interessante pensar que o Natal está chegando, e quando Jesus chegou a essa terra, Ele passou desapercebido por praticamente todo mundo. Quem sabe daqui até o final do mês a gente vai ter a chance de falar dos magos, né, que vêm guiados pelas profecias que eles nem conheciam direito, mas que eles estudam. Mas Maria, Isabel e José, eles têm um nível de percepção extraordinário. E nesse sentido eles nos ajudam. Porque a partir da vida deles nós podemos alinhar o nosso coração com o que Deus quer fazer. Porque como nos dias de Maria, de José, de Isabel, Jesus está fazendo coisas novas hoje e muita gente não está vendo. Deus está fazendo coisa nova hoje e muita gente está passando desapercebido. A ação de Deus está no meio de nós e muitos estão a procurar
Como é que pode? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu enfrento essa realidade? E a revelação está aí, para quem quiser ver. Eu quero então pensar no que essas pessoas têm e que nós podemos cultivar na nossa vida. O texto vocês conhecem, quando o anjo procura Maria e ela toma um susto, ele diz assim, Lucas 1, se você quiser acompanhar, eu não vou fazer a leitura inteira, a partir do verso 26, diz que o anjo foi na casa de Maria e disse, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, você vai conceber, achaste graça diante de Deus, você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele vai ser grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, ele vai reinar. E ele continua explicando, no versículo 35, ele diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Porque para Deus, versículo 37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria faz uma pergunta só, no versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Ela fez uma pergunta antes, como é que ia ser? E ele responde que o Espírito Santo ia gerar. E Maria se coloca disponível. O que Maria tem de especial, irmãos? A primeira coisa que Maria mostra é uma pureza adolescente, uma coragem adolescente de estar pronta para uma coisa tão louca, de estar disponível para uma coisa tão sobrenatural. Porque Maria era uma menina de 14 a no máximo 19 anos. Ela não era uma mulher feita já. Uma jovem, uma adolescente, prometida a um homem, provavelmente muito mais velho do que ela, porque era a cultura da época. Noiva dele, portanto, prometida, mas ainda não esposa. Ainda não tinha consumado o casamento. Havia um risco muito grande embutido, porque se José diz assim, essa mulher me traiu, esse filho não é meu, Maria poderia ser apedrejada e tida por adúltera. Porque você há de convir comigo, que aparecer grávida e dizer que foi o Espírito Santo que gerou um negócio bem diferente, não é verdade? Não dá para copiar, não. Hein? Estou grávida. De quem é? Do Espírito Santo. Espírito Santo de quê? Alguém diria, Espírito Santo de quê? Essa é uma história difícil de contar, irmão. Vocês acham o quê? É muito difícil contar essa história, mas Maria, ela tem convicção de que é de Deus, ela é crente, ela confia que Deus é capaz de gerar isso, e ela se coloca disponível. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo tão assim, onde a gente tem tanto acesso à informação, que nós passamos a depender de muitas muletas para a gente se mover. Não é? Lembra daquela época, quem é mais antigo aqui como motorista, que você, para chegar a um lugar, você ou arrumava um mapa daquele gigante, né? Lembra? Quem teve aquele mapa lá, não é que era o nome da 4 rodas, lembra daquele mapa? Né? Que ele não cabia em lugar nenhum, como é que andava com aquele negócio? Né? Quando a gente casou, né, meu bem, a gente tinha um mapa daquele, e a gente andou com aquilo aí, dobrava de uma maneira para você ir, ele dava um troço assim, desse tamanho, e a gente ia vendo, depois você vai passar por essa cidade, depois daquela, mas a gente saía sem saber muito bem como é que era o caminho, né? E tinha até comercial, propaganda do homem que dava uma de bonzão e não parava para perguntar, e a mulher dizendo assim, pergunta, e o homem macho não parava para perguntar de jeito nenhum, perdia, errava, né? Dava em lugar errado. Hoje a gente tem o Waze, ou Google Maps. Você antes de sair de casa, você vai lá, clica, vê se tem engarrafamento, qual é o melhor caminho, tem pelo menos 2 ou 3 rotas para você fazer. Tem que tomar cuidado, porque às vezes coloca você dentro de um lugar perigoso, não é? Quanto tempo vai gastar? A gente está rico de informações, cheio de informações. O problema é que às vezes a gente quer aplicar isso ao reino de Deus.
Deus manda a gente sair e viver uma coisa pela fé e nós queremos saber quanto tempo, quantas horas, quantos minutos, quais as rotas, todos os detalhes, senão ele não vai. Né? É aquela história assim, pastor, estou esperando Deus falar, mas Deus já falou, ó. Deus já falou, já está explícito na Bíblia, mas eu estou esperando, pastor, falta. Né? Ou então aquelas pessoas que dizem assim, pastor, é impressionante. Toda vigília que eu vou, vem um profeta e fala a mesma coisa. Tem uns 10 anos que eu ouço a mesma coisa, e não colocou em prática ainda, por quê? Quantos profetas vão precisar levantar para que você coloque em prática o que Deus mandou você fazer? Ainda fica feliz, pastor, é o 11º que fala que eu tenho esse chamado. Devia tomar vergonha, hein? Porque se Deus já falou, Maria diz assim, eis aqui a tua serva, eu estou disponível. Como é que é esse negócio? Fala para mim, é comigo mesmo. Sabe, a gente precisa dessa impetuosidade que é típica do jovem. Esse ímpeto, essa paixão de que se Deus falou, eu vou. Não sei como é que vai ser, mas vai dar certo. Deus vai abrir a porta, Deus vai dar direção, Deus vai prover o recurso, porque Deus não é homem para mentir. É claro que toda revelação precisa ser balizada pela palavra, não é? Não é revelamento, não é? Não é isso. É revelação que tem baliza na palavra. Se está confirmado pela palavra, querido, e Deus falou forte ao teu coração, testificou no coração das pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, essa é uma boa maneira de testificar se é de Deus ou não. Ouça as autoridades que estão sobre a sua vida, teste com a palavra, veja se trouxe paz para o coração, veja os frutos, pronto, mete o pé. Segue na direção de Deus. As pessoas que estão abertas e sensíveis ao que Deus vai fazer são pessoas assim. Pessoas que se deixam apaixonar pela revelação de Deus. Eu não tenho tempo aqui para contar todas as experiências. Mas, irmãos, muitas e muitas vezes, eu tomei decisões onde a única coisa que eu tinha era a palavra de Deus. Era o discernimento de espírito aqui, ó. Onde Deus dizia assim, vai meu filho, pode ir, estou contigo. Era a única coisa que eu tinha. Se eu fosse parar para perguntar, tem hora que a gente nem pergunta, porque às vezes quem está tem que perguntar, lembra disso. A autoridade espiritual ajuda a dar baliza. Não é sair como kamikaze, atirador, freelancer, não é isso. Mas a gente precisa desse ímpeto, sabe, irmãos? De ouvir a voz de Deus. A segunda coisa é Isabel. O segundo exemplo é Isabel. Vocês lembram de Isabel? Isabel é a mãe de João Batista. É interessante que Deus disse para Maria assim, olha, você pode ir lá na casa da tua prima, porque lá Isabel está pronta para te receber. Isabel está pronta para te acolher. Ela vai te ajudar. É interessante que Deus sempre conta com pessoas que estão prontas para apoiar outras pessoas. Deus se agrada disso, desse espírito discipulador, desse espírito encorajador, desse espírito acolhedor, paterno, materno, de que a gente pega um discípulo mais jovem e apoia ele a viver os sonhos de Deus. Isso é fundamental. Deus usa pessoas assim. Pessoas assim estão antenadas com o coração de Deus, porque elas compartilham do sentimento de Deus. Quando você se coloca para orar pela vida de alguém, quando você assume o lugar de pai ou de mãe espiritual, você está alinhado com o desejo de Deus, porque não tem nada que tome mais o coração de Deus do que isso, o seu amor pelos seus filhinhos. Nada move o coração mais de Deus do que isso, o seu zelo pelos seus filhinhos, porque Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho feio, Deus tem filho achado e filho perdido. Você nunca perdeu um filho, eu espero, assim, do filho sair para viajar e não voltar. Mas quem já perdeu, sabe como é doloroso ver o seu filho tomando caminhos que não são bons. Mas Isabel tem mais do que isso. Sabe uma coisa que Isabel tem? Isabel tem fome. Isabel já está idosa, ela precisa de um filho, ela clama por um filho, ela anseia por um filho. E como Ana, ela é uma mulher que anseia e necessita do milagre de Deus na sua vida.
Sabe quem consegue viver a agenda de Deus, irmãos? Pessoas que precisam de Deus. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado assim, você precisa de Deus? Pergunta para ela. Ou você já resolve tudo sozinho? Hein? É que tem gente que é tão bom, mas tão bom, que nem parece que ele precisa de Deus. Ele até se parece um Deus. Já encontrou alguém assim? Não é? Se coloca num lugar de quase que diz para Deus o que Deus faz e o que Deus não faz. Isabel não é essa mulher. Isabel já sofreu muito pela humilhação, e na sua época isso é uma humilhação, de ficar idosa e não dar um filho para o seu marido. De ficar idosa e não ter sucessão sacerdotal na sua casa. Ela sofre com a sociedade que cobra dela o tempo inteiro isso. Que olha para ela com dó, com pena. Alguém já olhou para você com pena? É horrível, né? É melhor quando te olham com raiva do que com pena. Não é? Que quando olha para a gente com raiva, a gente diz assim, vou tomar cuidado. Mas quando olha para você com pena, você não sabe o que fazer, né? Porque a pessoa está te tratando como um nível abaixo do que ela. Às vezes até bem intencionada. Mas pena só gera isso, né? Eu tenho pena porque eu sou melhor do que de quem eu tenho pena. Misericórdia é outra coisa. Misericórdia a gente se coloca junto. Não se coloca em si sobre. Está junto. Isabel precisava de Deus. E ela vive um milagre. Ela vive um milagre. Na sua velhice, Deus dá para ela um filho. Então ela é uma agraciada. E ela é uma mulher de Deus. Quando Maria vem chegando, ela diz, ô Maria, vem cá, já estou sabendo, ó, você chegou, o João Batista tremeu aqui, nem não sei se tinha nome já o menino, mas o meu filho aqui tremeu, e ela foi mais longe, foi batizado com o Espírito Santo. Aqui no meu ventre. Ou seja, se Maria tinha alguma dúvida, se Maria tinha alguma incerteza, acabou tudo ali. Porque Isabel não só reconheceu o fruto que foi gerado no ventre de Maria, como diz assim, esse está sendo gerado aí é de Deus, porque já recebeu o batismo do Espírito Santo aqui. Eu já tentei, falando de Isabel aqui, tentar imaginar como é que seria Isabel recebendo, né? Mas não vou tentar de novo, porque já está ficando batido esse negócio. Você pode imaginar como é que é ter o filho batizado no ventre? Hein? Você pode imaginar como é que é esse negócio? A Ângela, na gravidez de Samuel, eu acho que é por isso que ele é elétrico, ela pegava a barriga assim e balançava, fazia um negócio. Ela fazia um negócio, o menino nasceu já pulando, já assim, sabe? Lembra disso, meu bem? Ela pegava a barriga assim e balançava. Eu não vou balançar a minha barriga, era quase o tamanho da minha. Mas ela balançava a barriga assim. Né? E Samuel ficava quicando lá dentro. É por isso que ele gosta de hip hop, Natália. Ele já dança hip hop desde a barriga da mãe dele, né? Ficava quicando lá dentro. Eu imagino João Batista mais ou menos assim. Rodopiando no ventre da mãe, cheio do Espírito. Porque Isabel era uma mulher carente de Deus. E fala com o teu irmão assim, quem precisa de Deus, fala com ele, quem precisa de Deus, está sempre atento à voz dele. Entendeu? Não é assim? É ou não é? Então não perca de vista que você é carente de Deus. Não se acostume com o conforto de uma vitória. Não se deixe envaidecer porque uma coisa começou a dar certo. Lembra, precisar de Deus faz você mais sensível. É por isso que a gente jejuma, sabe? É por isso que a gente ora. Porque a gente precisa guardar na memória e no coração sempre aberto que nós somos carentes de Deus. Se Ele se for, acaba tudo. Se a presença dEle se for, acaba tudo. Se o nosso coração se endurecer, acaba tudo. E finalmente, José. José é um homem extraordinário. Porque José, quando ele recebe a notícia, antes de ter a revelação, o que ele faz? Ele assume a culpa. Ele realmente acha que alguma coisa de errado aconteceu, porque como é que Maria está grávida
e não é meu. Só que o texto diz, lá em Mateus, que José resolve sair secretamente. Ele não tem a revelação ainda. Sabe o que José assume para ele? José assume a responsabilidade de ficar como o marido que abandonou a mulher grávida. É isso que ele faz. Ele diz assim, eu vou assumir a culpa, porque se eu deixar a culpa, se eu disser que não é meu, Maria morre. Maria vai ser apedrejada, então eu vou ficar de mal na história. Ele foge, não porque ele está com raiva de Maria, mas para proteger Maria. Ele quer fugir para proteger Maria. Aí a culpa vai ficar dele, né? Todo mundo vai dizer assim, que homem miserável, gerou e meteu o pé. Só que o Espírito Santo fala assim, não vai não, José. Não vai não, porque é obra de Deus. É o improvável, impossível, sobrenatural acontecendo. Pode assumir, José. E sabe qual a posição que José assume? José assume a posição de servo. E ele serve Maria. Ele serve enquanto ele tem vida. Depois ele desaparece, porque provavelmente ele morre. Ele era mais velho. Enquanto ele tem vida, ele serve. Ele ensina Jesus a profissão. Ele carrega Maria para Nazaré. Ele carrega Maria para tudo quanto é lugar. Ele serve como quem serve ao Senhor. E fala comigo assim, ninguém vai ouvir o Senhor sem um coração de servo. Entendeu? A gente vive numa sociedade que a gente é chamado a assumir o protagonismo de tudo. E a gente confunde isso e se torna senhores de tudo. Senhores de si mesmos, senhores dos outros, senhores do próprio Deus. Mas eu quero te dizer, se você quer viver a agenda de Deus para esse ano que chega, nesse tempo que chega, você precisa ser servo. Assumir o lugar de servo. Está disposto a dar a Jesus o primeiro lugar. Entendeu? Você não precisa ser o primeiro. Deixa Ele ser o primeiro. Deixa Ele te dirigir. Assuma o lugar de servo. Porque servos reconhecem a voz do Senhor e são guiados por ela. Maria, Isabel e José. Todos eles foram tremendamente crentes e confiaram tudo ao Senhor. Todos eles assumiram riscos por obedecerem a Deus. Maria foi disponível. Isabel ressaltou a sua necessidade de Deus. E José foi servo. Servo do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer reconhecer o que Deus está fazendo nesses dias? Se coloque à disposição dele. Você já se colocou à disposição de Deus? Você já parou para ouvir a voz de Deus? Se você não tem essa experiência, cultive isso. Eu vivo isso de maneira muito graciosa quando eu paro no lugar onde Deus me dá, no meu quarto, na varanda da minha casa, coloco uma canção lá e não digo nada. Só me coloco à disposição do Senhor para ouvi-lo. Eu me lembro, e já contei aqui algumas vezes, num retiro espiritual que eu fiz, em que a hora que eu entrei no quarto, fechei a porta, deitei na cama, eu disse assim, Senhor, eu estou aqui. E ele disse de volta, eu também. Eu também. Eu estou disponível para você. E foram 24 horas poderosas na minha vida, que mudaram muita coisa na minha vida, porque eu me coloquei disponível para o Senhor. Porque quando você se coloca disponível, você vai descobrir que Jesus já está disponível para você há muito tempo. Entendeu? Não tenha medo de ser frágil. A gente foi abençoado por essa peça aqui hoje, não é verdade? Não é? Fomos abençoados. E nós não precisamos de triunfalismo. Não. Porque Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
A história não fala de homens fortes que venceram. Não, a Bíblia fala de gente miserável, gente carente, gente necessidade de Deus, mas que achou força no Senhor. De servos do Altíssimo. Que não tiveram medo de servir e acharam prazer e paixão em servir a revelação que Deus tem para as suas vidas. Eu quero te convidar a colocar-se em pé. E nessa noite que o Senhor já falou ao nosso coração de tantas maneiras, eu quero te convidar a alinhar o teu coração com o coração de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Onde você está? Feche os seus olhos. A gente pode reduzir a luz um pouco. Feche os seus olhos. Pergunte para você mesmo hoje, de todo o seu coração. Você se percebe vivendo no centro da vontade de Deus? Você tem essa consciência de que você está no centro da vontade de Deus? Pode acender a do meio para a gente. Você tem essa consciência de que você está no centro da vontade de Deus? Ou você está batendo cabeça, se ferindo e ferindo outros, porque você não tem clareza da direção de Deus para a sua vida? Como anda a sua vida? Como você está terminando esse ano? Como é que foi 2017? Quais são os frutos desse ano? Qual é a revelação que Deus deu para você? Em que área que você obedeceu ao comando de Deus e você recebeu a frutificação como consequência disso? Porque lá na minha casa, os nossos cachorros reconhecem a nossa voz, nosso jeito de andar, o barulho do nosso carro, e eles fazem festa quando a gente chega. Não é possível que filhos do Deus Altíssimo não reconheçam a sua voz. Não é possível que filhos do Deus Altíssimo confundam a sua voz com a voz do diabo. Confundam a sua voz com a voz do coração. Confundam a sua voz com a voz do mundo. Sabe, querido, Deus está fazendo coisas novas hoje. Deus está realizando coisas novas hoje. E Ele quer te direcionar. Ele quer te dirigir. Feche seus olhos. Eu vou fazer um apelo difícil hoje. Muito difícil de dizer sim a esse apelo. Porque isso gera em nós um nível de verdade que normalmente a gente não está acostumado a assumir. Mas eu quero chamar aqui à frente pessoas que realmente se sentem fora da rota. Pessoas que se assumem andando em círculos. Pessoas que assumem que a sua vida está meio sem norte, sem direção. Você anda de parada em parada, sem entender muito bem para onde está indo o seu ônibus. Se você preferir o seu trem, coloca o meio de transporte que você achar melhor. Só não dá para ser avião, porque não dá para ficar parando, né? Mas você reconhece que a sua vida, sua casa, sua vida profissional, quem sabe, seu casamento, está assim, ó, igual o povo de um deserto, andando em círculo. Todos de nós, algum dia na vida, precisou fazer essa constatação para mudar e achar uma direção. E se você quer assumir hoje isso e dizer assim, eu me vejo assim, pastor, mas 2018 vai ser um ano diferente, porque eu estou decidindo hoje começar a gerar uma realidade nova. Então eu queria convidar você a sair do seu lugar com fé e muita coragem e vir aqui à frente para a gente orar por você.